Oi para você que está aí nos assistindo, eu sou a Samantha e começa agora mais um Diário de Produção. Hoje a gente recebe o Alan, a Bárbara e a Letícia e eles vão falar um pouquinho sobre o que foi o projeto deles de TCC, que foi um documentário sobre a história do Atlético Clube, né, de futebol. E aí eu queria saber por que vocês escolheram fazer no formato de documentário. Né? Por ordem. Pode falar. Bom, a gente quis passar o máximo possível da emoção que o futebol traz, então a gente pensou que escrito, é claro que abre margem para as pessoas imaginarem, etc., mas o vídeo seria muito melhor para a gente mostrar a realidade que o clube se encontra atualmente e as histórias das pessoas que procuramos entrevistar, né, para explicar tudo, desde o porquê que o clube está dessa forma e como a paixão que elas trazem para manter o clube ativo. E como que vocês chegaram nesse tema? Por que vocês escolheram futebol e por que o Clube Atlético? Era o que a gente tinha mais em comum, assim. O grupo sempre gostou de futebol. Então a gente, vamos escolher futebol. E aí, por que o Nacional? A princípio não era o Nacional. 2 torcem pro Palmeiras, 2 do grupo torcem pro Corinthians. E aí a gente queria fazer algo relacionado à nossa paixão mesmo. Mas como tem muita coisa, ia ficar muito mais do mesmo. Então a gente, não sei por que o Nacional, a gente começou a conhecer várias histórias, como o surgimento da primeira partida de futebol, que foi com a Companhia de Gás e os Ferroviários, que daí surgiu o Nacional. A gente começou a descobrir várias histórias. E a partir disso a gente começou a se encantar. O Nacional que a gente vai escolher mesmo para o setembro do nosso TCC. Pode falar. Eu acho que o que também nos ajudou a chegar no Nacional, além do fato de saber da história, de como surgiu o futebol aqui no Brasil e tudo mais, foi porque o nosso tema era, a gente ia falar sobre a torcida do Corinthians, dos torcedores do Corinthians e do Palmeiras. A gente não queria falar das torcidas em si. A gente queria falar da paixão do torcedor, a paixão que move o torcedor a ir para o Japão, a deixar de ir para algum evento importante para assistir um jogo. Mas, por ser 2 times grandes, já foi falado muito sobre isso. Não só... Acho que na Fapcom já tiveram alguns trabalhos que falaram sobre os times, só que fora a gente pesquisou e encontrou também bastante coisa. Aí, durante uma conversa com o nosso orientador, ele pegou e falou: por que vocês não falam do torcedor que ninguém vê? Daquela pessoa que ninguém vê, que ninguém enxerga, mas que faz acontecer. Aí foi onde a gente começou a pesquisar sobre a história do futebol. Se eu não me engano, o André que falou do Nacional, inclusive. E falar também daquelas pessoas que estão por trás, né? Que Sim. às vezes eles recebem muito pouco, quem é o Nacional, um clube pequeno recebe muito pouco, não tem verba, e os caras às vezes Nem recebem. são voluntários, então ali porque gostam do que fazem. E aí eles fazem aquilo acontecer, entendeu mesmo? E não só do Nacional, se você analisar de uma parte igual da nossa ideia inicial, quem é o roupeiro do Corinthians? Quem é o roupeiro do Palmeiras? Quem é o massagista do Palmeiras? Não é falado dessas pessoas Quem é que o são tão porteiro? importantes, né? Quem é a pessoa que cuida da manutenção do Allianz Parque, da Arena Corinthians? Ninguém sabe, então a gente quis dar voz para esse pessoal que faz todo esse espetáculo acontecer, né? Tudo isso. Bom, então vamos assistir o documentário por trás das 4 linhas e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. No passado eu convivia com o Nacional, mas eu não achava que eu iria trabalhar aqui. De repente eu me deparei trabalhando aqui então, e o Nacional é muito simples, sabe, internamente, é muito simples mesmo, você não se sente como se estivesse num clube de futebol, aquele clima é família, muito família, sabe. O meu pai foi o elemento que me fez ficar aqui no Nacional. Então eles pegavam o saco de estopa que vinha o café e faziam bola e ficavam brincando aí com a bola de estopa aí. Então a história dele, ele adorava isso aqui, tá? Começou assim, né?
Eu estou no clube aqui há mais de 50 anos e sou conselheiro há 25 anos já. Eu estou aqui desde 2 anos de idade, entendeu? Meu pai já era diretor, porque o Nacional tem a história que vocês já conhecem, né? Iniciou com o SPR. Né? O meu pai foi chefe de estação aqui e aprendiz de telégrafo aqui na estação da Água Branca. E ele era do Nacional, quer dizer, ele era do SPR que passou a Nacional, tinha a carteirinha dele que era do SPR. Eu entrei na ferrovia em 83, na Rede Ferroviária Federal, até então era a Rede Ferroviária Federal, e o Ayrton Santiago na época era o superintendente da Rede Ferroviária, e foi lá que eu o conheci. E em 2002, ao me aposentar-me, ele, logo após eu me aposentar, ele convidou-me para trabalhar no clube. Entrei no clube em maio de 2003 e estou até hoje. Entrei em setembro de 1970, eu trabalhava só aos fins de semana. Depois, com o decorrer do tempo, com a minha aposentadoria, então passei a trabalhar full time. Então, todo esse tempo, porque eu amo o Nacional, não encontro um outro lugar para trabalhar, me sinto bem aqui, como se fosse a minha casa. Enfim, eu estou bem satisfeito aqui. Sou feliz aqui. Eu sou uma torcedora assim, não entendo, vou te falar. Na verdade eu não entendo assim, muito de futebol, de posição, essas coisas não. Mas eu quero ver lá a rede balançando, não, só fazendo gol. Entendeu? Para poder gritar, eu fico feliz. 42 anos aqui dentro. O Nacional é uma história antiga, uma história minha que vem de família, vem de pai, avós, que frequentavam o clube. Desde 82 que eu acompanho, nós estamos aí há mais de 30 anos acompanhando, sofrendo, tendo alegrias também, é verdade. Além de ser torcedor, eu fui maqueiro. Eu tenho curso de massagista, fui massagista aqui. Eu fui auxiliar técnico, futebol feminino, 15 anos. Torcia, ficava rouco, xingava juiz, bandeirinha. Só não saio para brigar com eles na rua porque não é meu feitio, mas aqui dentro eu xingava muito. Aqui dentro não ia atrás de juiz, esse negócio, então isso eu não fazia. Mas me doía quando eu via as coisas erradas. No começo, quando ele era pequenininho, ele ia para ficar correndo na arquibancada, ele mal prestava atenção ao jogo. Agora não, agora ele presta. Não os 90 minutos, mas ele gosta de vir, ele gosta de comemorar gol comigo, né? A gente sempre comemora os gols juntos. E assim, é uma experiência de pai e filho. Quando você está no estádio do Corinthians são 40, 50, 60 mil pessoas. Então você é mais um ali naquele meio e aqui não. Na arena você tem as coreografias que os patrocinadores fazem, os mosaicos que os patrocinadores já deixam a bandeirinha lá certinha em cima do assento, que muitas vezes é acolchoado. Para mim o futebol é concreto. O que eu quero? Ver gol, gritar, brigar, xingar, se for preciso, entendeu? Eu sou uma torcedora assim... O carinho aqui que a gente tem pelo clube é muito grande, né? Eu agora também faço parte do Conselho do Nacional, né? Do Conselho Deliberativo do Nacional, e com o passar dos anos isso foi acontecendo, é uma coisa natural. A gente fundou uma torcida uniformizada que hoje existe como Almanac, e ela foi fundada na época que eu era um menino. É uma reunião de amigos que já acompanham o Nacional há tempo, que começou lá nos anos 90 e hoje está com novos integrantes. Se eu contar aí, eu vou contar 20 torcedores ativos, e um ou outro que casou, foi pra fora, tá morando com... A mulher não deixa ver o jogo de futebol. Eu jogava de zagueiro, numa época que o futebol era nostálgico, né? Então você jogava muito mais por gostar mesmo do futebol do que propriamente dinheiro. O futebol de hoje em dia mudou muito, né? De 20 anos para cá, de 30 anos para cá. Na primeira divisão, na segunda, terceira, quarta, mudou muito pouco.
você sempre contribui com alguma coisa para o futebol. Hoje eu presto a minha experiência para os mais jovens que estão chegando. Os treinadores das categorias de base hoje, eles têm a média de 30, 35 anos. Então eu, com o dobro da idade deles, eu tenho mais que auxiliar eles e tentar passar a experiência que eu já tive para eles. Tudo pelo esse sonho de ser atleta de futebol. Eu trabalhei com um cara aqui que eu não vou citar. Pô, ele queria mandar serrar o dente do filho dele para ser um Ronaldinho. Me concentrar no material, até fazer uma resinha nele, né? Força, passar energia. Jogador que tem dificuldade, pô, o cara não tá bem, mas hoje vai fazer gol, como já cheguei aqui, ó, você vai fazer gol. E o cara fez e falou, pô, Bezerra, que legal. Ele olhou para mim, ele entrou no vestiário, eu estava aqui, estava sentado justamente aqui, eu fiz, ó, você hoje. Aí ele fez o gol, ele não fazia gol fazia muito tempo. Eu procuro conversar com eles bastante, às vezes eles me procuram, Cito, porque tem muitos jogadores que você tem amizade. Cito, não sei o que, eu tô querendo desistir, né? Mas calma, rapaz, calma. Vai que vai chegar a sua hora. Porque os meninos de hoje é muito inteligente. Tem muitos garotos que, pô, eles não me veem, não só desde o 15 até o profissional, os caras assim, eu estou sempre junto com eles. Eles vêm, conversam comigo, eu brinco, mas eu explico que é verdade e o que não é dentro do futebol, porque o futebol de hoje é diferente. Não é como antigamente. E trabalho como um psicólogo deles, um pai deles, orientando. Sou considerado um líder aqui pelo grupo. Eu só não me envolvo na parte, né, de jogo, então eu me envolvo na parte de fora, eu me envolvo na família das pessoas para saber o que se envolve. A gente tenta ajudar o máximo que pode. É difícil. Os jogadores que jogam em times pequenos hoje, acho que no Brasil tem muita dificuldade, patrocínios não aparecem por causa do calendário. O Brasil vive um momento difícil, também para aparecer patrocínio para times pequenos é difícil. O Nacional chegou a disputar a primeira divisão. Ele era SPR, que é o São Paulo Raia, né? Disputava com o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tudo. Pelé jogou aqui contra a gente aqui. Teve muitas coisas boas aqui. Quando nós fomos campeão da Taça São Paulo, por exemplo. Então tem coisas marcantes. A gente tinha que enfrentar o Barretos em Barretos, no Barretos o melhor time do campeonato, e nós precisávamos ganhar o jogo de qualquer jeito. Se empatássemos o jogo, estavam fora do campeonato. E saímos daqui totalmente desacreditados, ninguém acreditava na gente, o estádio completamente lotado lá. E acabamos que chegando lá, tomando o gol com 6 minutos de jogo, que poderia botar tudo abaixo, mas o time, a torcida acreditou, a torcida que estava lá acreditou na gente, a gente conseguiu virar o jogo e ganharmos por 3-2, um jogo emocionante lá pra gente. E aí quando a gente pôde trazer para dentro de casa e nos classificarmos e chegarmos ao acesso na frente. 2000, ano que nós fomos campeões. Nós fomos campeão da A3, que nós subimos para 2. Então me marcou muito, então o grupo era muito bacana. O jogo mais emocionante para mim foi o jogo quando nós subimos da B4 para B3, que foi quando nós ganhamos o Mogi das Cruzes aqui, que era ganhar ou não ganhar, e nós ganhamos, então foi o jogo mais emocionante para mim. Em 2014 nós tivemos um jogo aqui contra o União Mogi, que o Nacional precisava da vitória e começou perdendo. E esse jogo foi marcante porque o time saiu de campo no primeiro tempo já com a cara de abatido, o time do Mogi pressionava o Nacional. E era um jogo que era tido como vital para ter o acesso em 2014, o ano que ocorreu realmente o acesso. O Nacional voltou a campo, parecia outro time, cara, parecia que todo mundo tomou uma vitamina ali no intervalo. O Nacional virou o jogo para 2-1, o Mogi foi desclassificado, o União Mogi foi desclassificado. Me pegaram, jogaram para cima, tudo que eu também fazia uma parte daquele que eles... A gente sempre está visando um título, entendeu? Estando lá ou não, mas o que a gente visa é isso, a gente disputa para isso, a gente quer sempre galgar um degrau acima, né? Lógico que é importante.
Terrão marcou muito nos anos 90, foi um cara que se identificou bastante com o Nacional. E mais recentemente o Carlão, que por mais que a história dele no Nacional seja dos últimos 4 anos e mais os 2 anos que ele defendeu o Nacional no meio da década passada, é um cara que o cara veste a camisa, é como se fosse eu em campo, né? Sou Carlos Eduardo Fernandes Gregório, conhecido como Carlão, goleiro, tenho 36 anos e jogo no Nacional há 4 anos. Estou para completar quase 200 jogos no clube. Essa é minha filha, Júlia, tem 7 anos e é a minha riqueza. O que me deixou muito emocionado foi o nosso lateral, o Zé Carlos. Foi para o interior, depois ele foi para São Paulo e no São Paulo ele foi convocado para a seleção brasileira. Da minha época que eu passei, teve o Dodô, que passou aqui, o Deco, foi depois para Portugal, teve no Barcelona. O último foi o Rafinha, que inclusive quando o Corinthians participou do Mundial, ele jogou para o time coreano. Foi o último. Depois nós tivemos também o Magrão, que está no Sport de Recife, começou desde os 14 anos aqui. E vários jogadores, passaram muitos jogadores aqui. Alguns que a gente nem lembra no momento. É muito prazeroso, acho que qualquer jogador que se identifica com o clube, da tradição do Nacional, ou de um São Paulo, de um Corinthians, ele tem que ficar lisonjeado. Eu acho que a nossa função é dar o máximo dentro de campo, mostrar a sua vontade, e acho que isso que vai nos identificando com a torcida e com a própria comissão técnica e os funcionários do clube. O nosso goleiro, o Magrão, que hoje está no esporte, o Magrão na quinta-feira, ele teve um problema que ele tinha problema de hérnia de disco. E treinando, não sei o que, o Magrão caiu lá e aí eu já liguei pro doutor Nelson, que era o nosso médico na época. Aí eu falei, doutor, assim, Cido, faz o que, dá um jeito aí daqui um pouco, manda ele Magrão ficar aí. Aí me aplica a injeção nele aí e tal, e segurei ele aí. Eu falei, tudo bem, doutor. Aí eu apliquei a injeção e tal. E esperamos. Muitas coisas às vezes acontecem ali no vestiário e os jogadores se motivam por ver a condição do material que ele está colocando e eles se sentirem bem. Durante o jogo pode ter algum problema de manutenção e eu tenho que estar junto para estar sanando algum possível problema que vier a acontecer. Falei para ele, ó, ele não tem nada, ele se jogou à toa aí, eu vi o lance. Ele falou, você é médico? Eu falei, nem você está expulso. Vai, Magrão! Ele ia expulsar, ele, Motino, vou te expulsar. Eu entrei na frente e comecei a xingar ele, me expulsou e esqueceu do outro. Essas coisas que acontecem. O Nacional, para mim, ele tem um significado bastante grande, né? Porque você, quando se aposenta, você fica meio à deriva, né? E eu me aposentar, eu fiquei meio à deriva durante um bom tempo. E ao entrar no Nacional, o Nacional me faz um bem que ele, além de me dar alguns dividendos, ele funciona como uma terapia. Terapia emocional, porque o cara, quando aposenta, ele fica meio desequilibrado. Tudo que eu tenho começou pelo Nacional. E é uma alegria. Eu vim trabalhar aqui, hoje, sinceramente, eu não saberia o que fazer se eu saísse no Nacional. Porque já virou rotina. Não tem jeito, são 20 anos, fora o tempo que eu joguei aqui. E pra mim é todo dia. Eu acordo e venho pro Nacional. Então não sei como seria se não acontecesse isso. O Nacional hoje é o meu momento de vida, o Nacional hoje para mim é a minha casa. Não penso o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho hoje o Nacional como uma família mesmo. É o dia a dia. Cada dia é uma alegria imensa da gente estar aqui. Hoje os meus netos me acompanham, né? Então é minha vida. Eu não vejo dificuldade. Tá? É só prazer. Entendeu? Na derrota ou na vitória é só prazer.
Para mim o Nacional hoje é uma família, faz parte da minha família. Se eu não tenho, não, vou pro Nacional. Pelo menos enquanto um ou outro. A gente continua acompanhando e a coisa continua até hoje e com certeza não vai parar, né? Tá no sangue já e agora a gente quer só que o Nacional cresça, suba, passe de divisão, tá na Série A3, que ele vá para a Série A2 e futuramente a gente possa ver o Nacional de novo na primeira divisão. Completando todos os anos que eu joguei no Nacional, são 6 anos. Então ele tem muita parte na minha vida, parte na vida do meu pai, parte na vida dos meus irmãos que jogaram aqui na base. Então eu acho que para mim hoje o Nacional foi o clube mais importante em que eu joguei na minha vida. Não importa o status onde que o clube está, onde que deixa de estar. Foi o clube mais importante que eu joguei na minha vida. É o clube onde que eu tenho a minha história como jogador. E é o clube que com certeza eu vou ter o meu amor eterno. Não tem como não gostar desse clube. Tanto é que a turma fala, o dia que você morrer, vou te enterrar com a bandeira do Nacional. É um amor, né? Bom, a gente assistiu Por Trás das Quatro Linhas, documentário da Bárbara, do Alan e da Letícia. E tem mais um integrante no grupo, né? É Sim, o André. O André. Bom, eu queria saber por que o nome Por Trás das Quatro Linhas. É uma junção, na verdade. Surgiu meio sem querer, mas ele tem um duplo sentido. O Nacional é um dos primeiros times do estado de São Paulo, eu acho que do Brasil. E ele surgiu, inclusive, antes do Corinthians, que é o time mais antigo aqui de São Paulo. E Charles Miller jogou no Nacional. Só que, antigamente, ele não tinha esse nome. Ele era chamado de São Paulo Railway, que é da antiga companhia da Estrada de Ferro. E foi como que o time surgiu? Os funcionários dessa companhia se juntaram com os funcionários da companhia de gás e começaram a jogar. Aí, disso, surgiram as competições e eles foram participando e surgiu a equipe. E, além disso, como nós queríamos contar a história das pessoas que estavam por trás dos bastidores, não dos jogadores e tudo mais, das pessoas que fazem o futebol acontecer, aí por trás das quatro linhas. O nosso loginho é como se fosse uma linha de trem com uma bola em cima, que dá a entender não só as quatro linhas do campo, como também da linha do trem. Da Estrada de Ferro. Da Estrada de Ferro, fazendo referência. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da relação da Estrada de Ferro com o clube. Como que foi essa junção, né, dos dois? Era assim, eram funcionários, né? Eles construíram a estrada do trem ali da parte da Barra Funda, que era a SP Railway. Então, além dessa parte dos funcionários ter criado um time, né, que era amador na época, o futebol no Brasil era amador antigamente. Então, além disso, também tem uma parte no Estatuto do Nacional que para ser funcionário, para ser da administração e tudo isso, eram para ser funcionários, ex-funcionários da CPTM atualmente, porém, enfim, alguma coisa ligada às estações de trens, à parte do trem no estado. Então tinha essa ligação do clube, tanto na parte da fundação como na administração que seguiu, né, depois da criação. Essa linha de trem são de britânicos, eles que trouxeram para cá, por isso também a referência do Charles Miller, que o Charles Miller morou muitos anos lá na Inglaterra, e foi ele que trouxe o futebol aqui para o Brasil. E essa linha ligava São Paulo à Baixada Santista.
E, inclusive, ela ainda tem uma parte que é em Jundiaí. O trecho que vai de Jundiaí, agora eu não lembro a estação da CPTM, ainda tem referências à antiga Estrada de Ferro, ainda tem alguns trens Maria Fumaça, da época da São Paulo Railway. Quando você chega na estação de Jundiaí, você vê o logo do SPR, que é da São Paulo Railway, que foram esses funcionários que construíram essas estações, que eram os jogadores do primeiro clube, um dos primeiros clubes do Brasil. E quais foram as maiores dificuldades de vocês para produção mesmo, para gravar, para entrar em contato com as pessoas, com o clube? A gente teve bastante dificuldade para marcar com o entrevistado, porque muitas vezes não tinha disponibilidade de equipamento aqui na faculdade, a gente tinha que coincidir esse negócio, deles poderem ir no dia da entrevista e a gente ter o equipamento em mãos no dia. Ou também com o nosso horário de trabalho. Eu trabalhava na época, a Bárbara também, os meninos estavam mais tranquilos, eles podiam ir. Então a gente marcava e eles iam para as entrevistas. Outra coisa que influenciou muito, a maioria dos nossos entrevistados são pessoas mais velhas, que são os torcedores do Nacional, que são pessoas com idade mais avançada. Eu lembro que teve até um caso de um entrevistado que a gente tinha agendado com ele, só que no dia não deu porque ele precisou fazer uma hemodiálise. Além disso também o Nacional em si. As meninas chegaram aí no Museu do Futebol e não acharam pouquíssimos arquivos sobre o Nacional, mesmo com toda essa importância histórica, mesmo o clube sendo, como se diz, o primórdio ali de uma partida de futebol realizada no país. Era um clube que não tinha histórico, até mesmo no Museu do Futebol, não tinha registro de partidas, isso. Então a gente teve que ir diretamente na direção do clube, jogadores, torcedores, além, é claro, de pequenos arquivos que o clube, né, disponibilizou na internet ou até mesmo os próprios torcedores tinham mais informação do que quem trabalhava no clube ou até do presidente do clube. Tem duas coisas. Uma, eu acho que das maiores dificuldades para obter informação foi essa, que o clube, pela história que ele tem, por tudo que ele representa no futebol, e hoje ele está na Série A2. Ele subiu para a Série A2. Na época do TCC, ele estava na Série A3. As condições do clube são... É triste você ir no clube e ver como o estado que está, sabendo da importância que ele tem. Eles sofrem com problema de dinheiro e tudo mais. Tanto é que tem a maioria dos funcionários lá, eles não recebem por estar lá. O que acontece no clube não é por causa de funcionários que recebem salário, mas sim por causa de voluntários. Ou os que estão lá há muito tempo, tipo a Cida, está lá 20 anos ou mais de 20 anos. Os funcionários lá são bem antigos, 20, 40, tem gente de 40 anos que acompanha o Nacional. E tem o roupeiro, ele está há uns 30 anos, agora eu não lembro, mas os funcionários lá, eles estão há bastante tempo, ou seja, eles estão lá porque gostam. E o fato da própria federação não reconhecê-los, porque foi um dos clubes que fundou a Federação Paulista, mas mesmo assim, quando você vai no Museu do Futebol, que tem uma parte com o nome de todos os clubes de São Paulo, o Nacional não é citado nem como São Paulo Railway, nem como Nacional Atlético Clube. Tá do lado ali, né? Super perto. Sim, é super perto. A única referência que tem no Museu do Futebol é quando fala de Charles Miller, da primeira partida de futebol que teve aqui. E qual foi a relação de vocês com o clube depois do trabalho? Eu sei que vocês, né, viraram torcedores do clube. Sim, a gente chegou a ver muitas partidas que não entraram no documentário, de chegar lá, torcer. E, infelizmente, a maioria das partidas ou empatou, ou perdeu. Não sei se a gente foi pé frio ali, né? Desculpa os torcedores. Eu acho que não. Eu acho que era a realidade do clube, né, naquele momento. Mas a gente chegou a ir lá sem gravar, só para acompanhar os jogos. Para conversar mesmo. Isso mesmo, para ver se a gente conseguia novas fontes. E a gente... foi tão profunda essa ligação que nós não se importamos apenas com
os funcionários, as pessoas que poderiam ser nossas entrevistados no trabalho. A gente conheceu o pessoal da categoria de base, a gente conversou com os jovens que iam lá nos testes, treinadores, toda essa parte de base do clube a gente conheceu, além da parte profissional, né? Então foi algo bem assim próximo mesmo. A gente chegou a conhecer desde o presidente, a gente não conseguiu gravar com ele, questões de agenda, mas a gente o conheceu, enfim, todos os cargos. Já o vice-presidente, a gente conversou com ele. Inclusive no documentário tem uma parte que passa, não só ele como o neto dele que é deficiente. Ele foi super solícito, ele também conversou conosco várias vezes e se mostrou super disposto a nos ajudar também. Bom, e o trabalho ficou o que vocês esperavam, tipo, o resultado foi o que vocês esperavam, a banca, deu tudo certo no final? Eu acho que perante as dificuldades que nós tivemos, assim, não só por parte do clube, mas nossa também. A gente mudou de tema, como a Letícia chegou a comentar. A gente mexeu todo o projeto da parte escrita. Isso, então ficou algo muito corrido, muito em cima da hora, ficou algumas coisas que a gente teve que improvisar. O nosso grupo teve desavenças, como a maioria dos trabalhos tem, enfim, então, mas a gente conseguiu se unir em prol daquilo, entregar o TCC, fazer a parte, reconhecer toda a prestatividade que o pessoal teve em relação, né, ao nosso trabalho. Então, a gente assistindo hoje, a gente vê tudo que a gente realmente é algo que alegra, assim. É claro que a gente sempre, depois, né, tudo, até se você escreve um texto, se você lê 10 vezes, você o conserta 10 vezes. E o documentário é a mesma coisa, por mais que tenha nos trazido algo assim, satisfação e etc., a gente sabe que poderia ter ficado melhor, poderia ter atingido outros níveis, né? Quem busca a perfeição nunca alcança realmente, porque sempre encontra algo que precisa melhorar. Bom, obrigada pela presença de vocês, por terem disponibilizado o tempo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o Diário de Produção vai ficando por aqui. Até o próximo programa.